Oi pessoal, começa agora mais um vídeo aqui do canal, onde eu vou trazer mais explicações sobre outro conteúdo que a gente aprendeu em sala. O nosso tema de hoje é migração. Migração faz parte do conteúdo da matéria de geografia. Nesse vídeo vamos entender os tipos e as causas que fazem as pessoas migrarem. Então não vamos perder tempo, chega junto que tem bastante coisa para a gente falar. Começar, precisamos entender o que é migração. Então, a gente chama de migração a movimentação de entrada e saída de um indivíduo em busca de condições melhores de vida. Isso quer dizer, pessoal, que a migração nada mais é que a mudança ou deslocamento de uma pessoa ou um grupo de pessoas que moram em um lugar e vão para outro lugar. Dentro disso, existem motivos e causas que fez essa movimentação acontecer. E também como essa movimentação aconteceu, que é o que a gente vai entender daqui para frente. O lugar onde a migração acontece, seja chegando ou saindo de um local, pode ser bem variado, até porque o nosso planeta é bem grande, como você já sabe. E existem vários lugares que podemos sair ou chegar. E dentro da migração, existem dois tipos para a gente definir isso, que é a migração interna e a migração externa. A migração interna acontece dentro de um mesmo país. A migração é feita dentro do território do país onde se vive. Por exemplo, você mora na região norte do Brasil e você vai migrar para a região sul do Brasil. Essas duas regiões são do mesmo país que é o nosso Brasil. Outro exemplo que a gente pode usar para a migração interna é você morar no estado de Minas Gerais e migrar para o estado do Ceará. Mesma coisa, tanto Minas Gerais quanto o Ceará são estados do Brasil. E isso também vale, pessoal, quando a migração é feita de uma cidade para outra dentro de um estado. O que vale mesmo na migração interna é que essa movimentação de um lugar para o outro ocorra dentro do mesmo país. Já a migração externa ou internacional, como também ela é conhecida, acontece quando pessoas migram de um país para o outro. Vamos ao exemplo aqui, ó. Você sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, desde que não seja o próprio Brasil, que foi de onde você estava saindo. Bem simples. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber também. Quando a gente fala de migração externa, estamos falando da entrada ou a saída de pessoas de um determinado país para outro, como foi o exemplo Brasil e Estados Unidos. Porém, existe uma pequena diferença quando a gente vai citar as pessoas que chegam em um novo país e as que deixam seu país de origem. Então, assim, caso você queira se referir apenas àquelas pessoas que estão chegando no novo país, chamamos de imigrantes. Isso mesmo, com a letra I no início da palavra, imigrantes. E quando você quer se referir apenas a quem está deixando o seu país de origem, chamamos de emigrantes, com a letra E iniciando a palavra, emigrantes. Vale lembrar também que essa regra do imigrante para quem chega e do emigrante para quem sai só vale para a migração externa. Mas e essa migração, ela dura para sempre? As pessoas não voltam mais? Como é que fica por isso mesmo? Claro que não, pessoal. Para isso que existem dois tipos de migração, que é a definitiva ou a temporária. A migração definitiva é quando a pessoa passa a morar permanentemente no local para onde ela migrou. Porém, isso não significa para sempre. O que acontece é que na migração definitiva, a pessoa sai do seu lugar de origem sem ter na mente um tempo exato de quanto tempo ela vai ficar no novo local. Ela simplesmente decide ir para aquele lugar por causa dos motivos dela e vai morar para lá. Pode ser que sim, ela more para sempre nesse lugar. Mas pode ser também que fique 2, 4, 5 anos. Na migração temporária é totalmente o inverso da definitiva. Porque nessa migração, o migrante já tem definido na sua mente qual período que ele vai ficar no local que ele migrou. É tipo como se ele pensasse, eu vou para lá, fico 6 meses, depois eu volto, fico 2 anos e volto. O que irá definir o tempo que o migrante vai ficar é o motivo que fez ele querer sair do seu lugar de origem. O que acontece muito nessa migração temporária
é a mudança por alguns motivos, como por exemplo, as pessoas vão fazer um curso, um tratamento de saúde, a colheita de determinado alimento na zona rural, e o tempo que demora para fazer essas coisas é o tempo que o migrante vai ficar no local. Então, na migração temporária, o migrante ele já sai com uma data de volta prevista na cabeça, que ele vai para esse lugar e em determinado momento ele vai voltar. Agora chegou a hora da gente responder uma das perguntas que vocês alunos colocaram dentro da caixa de dúvidas que a gente utiliza nas aulas. Eu selecionei aquela que tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a migração. A pergunta é da aluna Débora, do 5º ano B. Ela diz o seguinte: professor, e se o migrante se muda para fazer um curso de 1 ano e depois voltar para sua cidade, mas no fim do curso ele decide viver no local que ele migrou? Essa migração vira definitiva? Muito boa pergunta, Débora. Inclusive essa aí deve ser uma dúvida de bastante gente, mas vamos para a resposta. O que acontece, pessoal? Mesmo que depois de um tempo o migrante decida permanecer no local que ele migrou, o que definiu o tipo de migração dele foi a decisão que ele tomou lá atrás, quando ele decidiu migrar. Por exemplo, se para ele mudar de local o motivo foi um curso de 6 meses em outra cidade e ele migrou para fazer esse curso dentro desse período de 6 meses e depois voltar para sua cidade de origem, essa foi a causa. Então a decisão foi de fazer uma migração temporária. Mesmo depois que ele permaneça, só seria definitiva caso ele migrasse sem determinar o tempo de volta. Já que não foi esse o caso, a migração dele foi temporária. É claro que depois ele pode ficar, mas lá no início ele pensou em fazer uma migração temporária. Tá bom? Nós já vimos qual o espaço de movimentação da migração, que determina se ela é a interna ou externa. Vimos também qual o tempo de permanência dessa migração, se é definitiva ou temporária. Agora nós vamos entender como se deu a forma de migração. E dentro disso existem 2 tipos, que é a migração espontânea e a migração forçada. A migração espontânea ocorre quando o migrante planeja, por vontade própria, migrar do seu local de origem para outra região, seja por diversos motivos. Hoje em dia, o motivo mais comum é o econômico, que as pessoas planejam a mudança de um lugar para o outro porque entendem que o novo local para onde elas vão terá mais empregos, por exemplo. Elas acham que nesse novo local elas terão mais oportunidades de trabalho, então por isso elas fazem essa migração já de caso pensado, de vontade própria. Na migração forçada, o migrante ou a população migrante, ela não tem escolha e precisa se mudar para garantir a sobrevivência. E os motivos para essa forma de migração são alguns, como as catástrofes naturais. Geralmente destroem as cidades que são atingidas e a população dessas cidades precisam buscar um novo local para viver. Mas dentro da migração forçada, o motivo mais comum, infelizmente, é o caso dos refugiados. São pessoas que saíram de seu país de origem por medo de serem perseguidas por causa da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais, e que por esse motivo não podem retornar para suas casas. Infelizmente, ainda existe esse tipo de situação no mundo. Então, galerinha querida, por hoje é só. É importante entender de verdade esses pontos para você conseguir compreender tipos de migração existentes, que são muitos, e a gente vai falar deles num outro vídeo, tá bom? Quero informar que o nomadismo é um tipo de migração, e eu já falei sobre ele aqui no canal. É só apertar no card que está em cima da tela que você vai direto para esse vídeo. E para saber mais sobre o nosso tema de hoje, migração, deixei alguns links na descrição, não deixem de conferir e aprofundar o conhecimento sobre isso. Coloquem também nos comentários perguntas, dúvidas relacionadas à migração ou alguma coisa que queira comentar sobre isso, ok? Vou deixar também meus contatos, o meu e-mail e também o meu WhatsApp. Vocês, nessa quarentena, entrar em contato comigo, tirar algumas dúvidas e estarei à disposição, tá certo? Fala galera, mais uma semana aí que a gente tá longe. E é isso, precisamos ficar o tempo que for nas nossas casas, para que a gente fique bem, fique com saúde e longe do coronavírus, tá bom? Quero só dizer também que eu tô com muita saudade de vocês e que em breve com certeza a gente vai se ver, tá bom? Um beijo para todos e tchau, tchau!